Nós temos as leis físicas e as leis morais. E hoje a gente vai falar sobre uma das leis morais, que é a lei do trabalho. Então, eu estou me baseando na Gênesis, no Novo Testamento e no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ver aqui o primeiro item, no capítulo 3, versículo 19 da Gênesis, que é até uma forma, assim, agressiva, né? De colocar o trabalho para nós, né? Nós temos que entender que o trabalho ele tem que ser muito prazeroso na nossa vida, tem que ser gostoso. A gente tem que fazer realmente algo que a gente goste, que a gente se encontre dentro dele, né? E aqui diz: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra do que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então fica uma coisa assim, bastante pesada, né? Por que será que isso ocorreu? E a gente vai ver que é bem no começo da Gênesis, e é no momento em que é expulso Adão e Eva do paraíso. Então, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, versículo 22 da Gênesis, está escrito assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo tudo de bom e do mal. Eu interpretei isso como se nós tivéssemos adquirido o nosso livre-arbítrio. Então nós estávamos já preparados para enfrentarmos a nossa vida sendo responsáveis pelo nosso ato, pelos nossos atos. O nosso sucesso e as nossas infelicidades, elas seriam, a partir desse momento, dependendo do uso do nosso livre-arbítrio, das nossas vontades, né? E aqui, dizendo a Adão que ele tiraria da terra o seu sustento, sua alimentação, com o suor do seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas, por que não fez do trabalho uma punição? Que seria da inteligência do homem, se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra, se não fosse manuseada, transformada pelo trabalho inteligente do homem? Então a gente vai ver que essa necessidade de nós trabalharmos, de nós produzirmos, nós desenvolvemos habilidades manuais, ou sejam, mecânicas, como as nossas habilidades intelectuais. Porque nós, a partir desse momento, nós começamos a pensar. E todas as vezes que nós pensamos, nós criamos, nós conseguimos produzir diversas coisas. E aqui eu peguei um trecho de Jesus, que é a cura do paralítico. Havia um paralítico que estava perante uma piscina, e eles diziam que quando aquela piscina se movimentasse, era curada o paralítico. E Jesus, passando por ali, viu, fazia 38 anos que esse paralítico estava, ele era perseverante, 38 anos. E Jesus, vendo a situação dele, o cura, e diz para ele: pega a tua cama e pode ir embora. E geralmente o grande problema que havia, que sempre os judeus se irritavam com Jesus, era porque ele fazia as curas aos sábados, né? E quando questionam esse senhor que voou, o rapaz ou o jovem que foi curado, ele informa que foi Jesus. Então, quando Jesus é questionado, ele diz assim que meu pai obra até agora e eu trabalho também. E ele diz exatamente isso porque o sábado ele foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado. Então, nós temos
a liberdade de fazermos o que nós quisermos no sábado. Quem quiser desenvolver suas atividades profissionais, ou se buscar o lazer, ou qualquer coisa, ele tem o direito. Mas na época, eles trocavam, né? Era proibido fazer atividades no sábado. Havia algumas coisas que poderiam ser feitas, mas não poderia fazer com intensidade. Eles não tinham essa liberdade. E Jesus, desde aquela época, sempre pregou a liberdade para todo homem. Então, o sábado, ele não foi feito, ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Agora, então, nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Isso aqui, Kardec pergunta, os espíritos vão responder. O trabalho é uma lei natural e, por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E isso nos proporciona o desenvolvimento. Vocês querem observar como que a civilização obriga as nossas necessidades e nossos prazeres? Há um tempo atrás a gente não tinha celular, computador, televisão, tira da gente isso daí. Então, os nossos eletrônicos, nós estamos querendo os mais modernos. Nós temos necessidades, vamos dizer assim, de higiene, de roupas e tudo mais. Então, a gente busca isso, né? Então, aumenta as nossas necessidades, aumenta os nossos prazeres e nos oferece, além de tudo, o conforto. E por que isso? Porque nós também não somos mais rudimentares para andar com pele de carneiro no corpo. Então, nós estamos buscando conforto. A nossa casa, a gente busca um ar-condicionado, a gente busca um micro-ondas, a gente vai buscando tudo isso que a nossa inteligência nos ofereceu, porque tudo isso foi desenvolvendo pelo efeito dos nossos trabalhos. Nós conseguimos isso. E esses prazeres, essas coisas, nós temos que conseguir. Agora, precisamos tomar cuidado com essas necessidades e prazeres, para a gente realmente não se escravizar. A gente tem que tomar esses cuidados. Na pergunta 675, não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Sabemos que quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo. Então nós temos atividade, mesmo encarnados, quando a gente deixa o nosso corpo. Certo? Mas não é só isso. Nós temos as ocupações úteis que nós temos. Estudar. Você fazer um trabalho dentro de casa, tipo arrumar uma roupa, um calçado, qualquer coisa, tudo isso é uma ocupação útil. Então, é um trabalho. Ficar no computador, estudando, aprender, isso é um trabalho. É um trabalho. Então, a gente precisa entender que todas as atividades, toda ocupação útil é um trabalho. A gente vê, por exemplo, como que as coisas começam a aumentar. As crianças antigamente iam para as escolas aos 7 anos. Hoje os nossos bebês estão indo aos 2, 3 anos de idade. E eles vão praticamente sair de uma faculdade acima dos 30 anos, prontos para enfrentarem um mercado de trabalho. Essa garotada já trabalhou 30 anos. Começa a fazer as contas. Porque ir na escola não é difícil. Você pega essa molecada aí, é o dia inteiro, é de manhã, é à tarde, outro faz cursinho de inglês, outro vai se aperfeiçoar naquilo. Então nós não podemos falar que essa molecada só estuda. Essa molecada, esses nossos filhos, eles estão aprendendo, estudando, evoluindo. Então a gente tem que entender que toda ocupação útil é um trabalho. É um trabalho. Então, se a gente tiver cortando uma batatinha para a mulher, é uma coisa útil, é um trabalho, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo,
um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então a gente vê que essas pessoas, às vezes assim, no termo comum nosso, os mais franzininhos, eles geralmente são mais inteligentes que nós grandão, né? É a compensação. Mas é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Então, se a gente não trabalhasse, a gente não ia desenvolver atividades e a nossa inteligência, ela ficava sempre nesse grau. Quando a gente encontra qualquer dificuldade no campo normal das nossas vidas, nós sempre procuramos o quê? Pensar. Se a gente não pensa, a gente busca alguém que a gente acha que tem um conceito melhor que o nosso e com ele a gente aprende. Então, veja bem, né, a gente está sempre numa condição de evolução. Na Terra, estamos submetidos a diversas leis. Uma delas é a lei do trabalho. O trabalho é uma forma que Deus nos oferece para trocarmos experiências, conhecimentos e também aprender com nossos irmãos que possuem conhecimentos que ainda não possuímos, que ainda não adquirimos. O trabalho é uma oportunidade evolutiva. E olha hoje, em pleno século XXI, que coisa fantástica. Hoje nós conversamos com o mundo, com o planeta. Tudo que nós fazemos aqui no nosso país, nós comercializamos com o mundo todo, assim como o mundo comercializa conosco. E isso nos traz o quê? A satisfação pessoal, que é o nosso soldo, que é o nosso salário, que vai nos oferecer as condições necessárias para que a gente possa ter uma vida saudável e agradável. Então, tudo isso foi conseguido pelo esforço do homem, pela inteligência do homem. Então, é muito, assim, gigante isso, né? Você vê, o chinesinho faz um chip lá e nós compramos chip aqui. E nós vendemos arroz para eles. Assim é a vida. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Ou seja, o animal, ele vai cuidar dos filhos, da procriação, do ninho dele. Então, é mais um trabalho de conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, ou seja, uma dupla finalidade, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim a que se propõe trabalhando. Mas eles são inconscientemente, e tudo provendo suas necessidades materiais. Agentes que se secundam os desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que muito frequentemente não descobris o resultado imediato. Então, o animal, ele trabalha, mas de uma forma, assim, mais inconsciente. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creias com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Então a gente vê aqui, nós temos algumas fotos aqui, que a gente vê alguma atividade espiritual, mas aí a gente está vendo aqui dentro da nossa esfera de desencarnado, que no caso aqui
são cenas do nosso lar. Mas nos mundos mais evoluídos, os trabalhos são totalmente diferentes, porque o próprio planeta é muito mais fluídico do que nós. Eles pertencem a uma essência mais quintessenciada. Às vezes, se nós formos para um planeta mais evoluído, com os nossos olhos, nós talvez não consigamos enxergá-los, porque são outras matérias que eles manipulam. Nós manipulamos aqui no planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, uma matéria mais densa, uma matéria mais pesada, ao passo que eles manipulam fluidos muito mais suaves, muito mais diferentes do nosso. Então, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido a trabalhos diferentes. E, como eu falei de animais aqui, nós tivemos aqui algumas reuniões atrás falando que os animais nos mundos mais aperfeiçoados, eles executam os trabalhos mais pesados para o homem. Porque a necessidade do trabalho mais bruto, mais agressivo, o homem ele não executa. Então, quanto mais nós nos evoluirmos, isso aqui é bom para quem não gosta de trabalhar, né? Vai trabalhar menos, vai ser só na base do intelectual. Né? Então, o homem ele nunca fica inativo, né? E a gente volta no comecinho. Se o meu pai trabalha, eu também trabalho. Então, o trabalho ele continua sendo ainda uma lei. E o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência, está isento do trabalho? Então, nós vamos ver. Um homem que possui bens, enfim, ele tem uma condição financeira muito satisfatória. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor da sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto ao seu adiantamento, que lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Então, além disso, ele pode ter uma fundação, trabalhar com desenvolvimentos, oferecer oportunidades, vamos dizer assim, para, enfim, uma infinidade de coisas. Eu acho que não há necessidade de ficar sem fazer nada. O ócio, ele é realmente cansativo, né? Então, eu acho que deu aí para entender. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil. Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. Nós temos aí o exemplo. Graças a Deus nós estamos evoluindo, nós estamos já oferecendo oportunidade aos nossos irmãos que possuem dificuldades e nós podemos realmente ajudá-los e fazer com que eles se sintam importantes, né? Então a gente vê aí as empresas contratando pessoas com deficiências, oferecendo oportunidades e a gente fica feliz, porque nós falamos que o nosso mundo é muito ruim, mas se a gente começar a parar, pensar e analisar, a gente vê que a gente está evoluindo e que tem muita coisa boa acontecendo dentro do nosso planeta, né? A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os seus pais? Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos. E é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros da mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual.
aí a gente vem a falar de família, né? Se realmente a família for coesa, for unida, for amiga, com certeza esses obstáculos de velhos, né, de pessoas mais idosas e etc., com certeza isso tudo vai ser feito, organizado de uma maneira bem interessante, bem cristã, vamos dizer assim, e não vai ter problema. Agora nós vamos falar da coisa mais gostosa: o repouso. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. Na Gênesis, já no começo, nós falamos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º é para descansar, né? Então Moisés já coloca lá, porque o homem, ele necessita realmente de um tempo para ele recuperar suas energias. Vocês imaginem um homem que trabalha num serviço assim bem braçal, bem mecânico. Ele com certeza ele vai se exaurir. E o indivíduo que trabalha mais com a intelectualidade, ele também vai ter os seus problemas de ordem psicológica, porque cansa, né? Ficar com aquela matemática, com aquela física, com aquela química, com aquelas coisas todas. Então isso é muito complicado. Então o repouso, ele é necessário. Então o que é que nós podemos fazer com o repouso? O que é o repouso, né? Importante saber que temos a lei do trabalho e a lei do descanso. Precisamos ter a consciência que não estamos no mundo apenas para trabalhar, pois, se formos viciados no trabalho, podemos adquirir estresses mentais e fadigas em nosso corpo físico. Precisamos, então, avaliar o quanto estamos trabalhando para melhorar a nossa situação socioeconômica, porque temos uma limitação orgânica. Então, isso é muito importante. Nós temos uma limitação orgânica. Qual é o tempo que nós precisamos trabalhar e o tempo que nós precisamos repousar? Isso é uma coisa que nós temos que entender. E no repouso, não é só a gente ficar sentado na rede aí. É uma leitura, é um hobby, é um esporte. Por exemplo, um indivíduo que tem uma atividade intelectual, uma academia, uma corrida, uma bicicleta, etc. Aquele outro que tem um desgaste físico muito grande, buscar atividades relativas a isso que ele possa descansar, um filme, né? Coisas dessa natureza para ele realmente. E o mais importante do repouso que Deus nos oferece, o convívio familiar. A gente poder abraçar a esposa, o esposo, os nossos filhos, os nossos netinhos, fazer essa coisa gostosa que é ter uma família, para que não aconteça aquilo que a gente estava falando nas idades, quando nós atingirmos uma idade avançada, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, as pessoas que sempre estiveram envolvidas conosco, não tenham aquele apreço, aquele carinho que nós tanto queríamos. Então, é dando que se recebe, dizia Francisco de Assis. Então, vamos aproveitar esses momentos de repouso e abraçar todas essas pessoas que amamos. Amigos, precisamos construir, porque nós vivemos em sociedade e nós somos espíritos do planeta Terra, somos irmãos em Cristo. Então, nós precisamos nos amar uns aos outros. Então, a importância do repouso. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Tem homens que com 60 anos começam a sua vida profissional e vão embora trabalhando. Conheço gente com 90 anos que trabalha. Então, sempre será importante a gente pensar nisso. Qual é o limite do trabalho?
o nosso limite. Nós vamos saber a hora de parar, né? E é importante isso daí para que a gente também não caia nessa ociosidade. Tem gente que trabalha até 90 e tem gente que não quer trabalhar com 40. Né? Então é importante, gente, a gente pensar no trabalho como uma coisa gostosa. Se você não está contente no seu trabalho, dá tempo de mudar. Vai estudar. Tem gente que trabalha na Netflix, na Amazon, no TikTok e não ganha nada. Se ele fizer um curso, ele vai desenvolver novas técnicas e ele vai poder ter uma atividade diferente. Então, às vezes, nós reclamamos do nosso trabalho, da nossa profissão, gostaríamos de fazer outra coisa, mas não saímos do lugar. Espiritismo é progresso. Espiritismo é progresso. Nós podemos mudar as nossas vidas, não só espiritualmente, materialmente. É querer. É querer. Então, às vezes eu me perco, falo essas coisas, mas eu acho muito importante, porque nós precisamos sair desse comodismo, porque nós somos poderosos. Jesus falou, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês podem fazer. Então, nós temos a capacidade de transformar as nossas vidas, né? Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Eu acho que aqui está bem claro, né? Os conceitos novos de supervisão, de trabalho, elas já nos informam, né? E Jesus fala assim, aquele que quiser ser maior, que lave o pé dos seus discípulos. Então, se eu for chefe, se eu for o gerente, se eu for o diretor, eu devo estar sempre disposto a auxiliar, a ensinar. Eu cito muito as obras de André Luiz, porque quando a gente vê aqueles diretores do plano espiritual, eles são humildes, eles são trabalhadores, eles vão conversar com todo mundo, eles ensinam, orientam. E nós aqui, o cara dá um carguinho de chefe para nós, mudou a cara. A gente fica totalmente diferente. Então a gente tem que aprender que, para ser maior, além do conhecimento que a gente tem que ter, a gente tem que aprender a servir, né? O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim. Ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver o que não pode? O forte deve trabalhar pelo fraco, na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar, que é a lei da caridade. Então, Kardec fala isso aí, a gente, infelizmente, não temos ainda uma condição, pela nossa inferioridade ainda, de poder absorver, né, todos esses nossos irmãos, né, mulheres e homens que, com uma idade avançada, com alguma deficiência física, eles não conseguem executar os seus trabalhos, mas precisamos pensar nisso e, quem sabe, essa nova sociedade que vem vindo aí consiga frutificar isso. Gente, eu falei de trabalho, nós vamos ter a segunda parte aqui que nós vamos ter que trabalhar. Espero ter transmitido para vocês informações. Isso aqui é Kardec falando, é Jesus falando, né? E quando Jesus fala que ele e o Pai não para de trabalhar, ele deixa um recado bom para a gente entender que através do trabalho nós vamos adquirir as virtudes, nós vamos adquirir os nossos conhecimentos. E como o Espiritismo ensina que é do átomo ao anjo, ao arcanjo, né, que nós falamos, nós um dia seremos anjos. Nós um dia seremos como o Cristo é. E para isso, o que nós temos que fazer? Trabalhar, aprender, adquirir consciência do que nós somos e buscar virtudes, né? E
Através disso, é com a lei do trabalho. Então, nós vamos agora para a segunda parte, nós vamos aos passes, nós vamos para a reunião mediúnica, e que Deus nos abençoe. É interessante isso daí. O Roberto pegou uma palavra ali muito importante, porque às vezes a gente não vê a hora de aposentar. E não tem nada pior do que o cara aposentado novo que não trabalha, que fica dentro de casa. O templo de Jerusalém tinha lá o gasofilácio. Olha a importância do trabalho aí. Nós precisamos valorizar o trabalho de todos, principalmente os trabalhos mais humildes. Ali no gasofilácio, onde a turma ia deitar as ofertas para o templo. E Jesus, por um motivo justificável, estava ali, junto com os apóstolos dele. Aí chegou o Judas perto de Jesus. O Judas dava sempre a informação, principalmente em situação monetária. E disse para Jesus o seguinte: olha, o curtidor de couro deitou 5 moedas de ouro no gasofilácio. Jesus falou: feliz dele, que já está desprendendo. O vendedor de azeite deitou 10. Deitou, quer dizer, jogou. Feliz ele. Aí chegou aquela viúva, que não tinha praticamente nada. Todos sabem essa história. Que ela deu aquilo que ela tinha, a moedinha lá. Aí ele chega e fala para Jesus: aquela lá só deu uma moeda. Aí Jesus fala: ela que doou mais, porque ela deu aquilo que realmente ela tinha. Não era aquilo que estava sobrando, né? Não era o supérfluo. Todos vão embora. Aí fica ali uma faxineira, uma mulher que está fazendo a limpeza. Aí chega Tiago perto de Jesus e fala: Senhor, realmente aquela mulher foi a que mais beneficiou o templo? Foi a beneficiária maior? Ele fala: não. A maior é essa mulher que está fazendo a limpeza. Porque ela está limpando tudo aquilo que eles deixaram. Então essa é a maior doadora do templo. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, o trabalho, aquilo que a gente dá de bom coração, de bom gosto, que a gente faz com amor. Como que é bom a gente poder trabalhar, a gente ter os braços, ter as 2 pernas, as 2 mãos. Nós vimos aqui pessoas com cadeira de roda. Então tudo é uma questão de querer. Que Jesus nos abençoe. E está encerrada a reunião. Muito obrigado.